Esse comprimido está na gaveta de milhões de brasileiros. E mesmo quem toma todo dia, muitas vezes não sabe o que ele faz lá dentro. Toma, porque o médico mandou e pronto. Hoje eu vou te explicar a rosuvastatina do começo ao fim. O que ela faz no seu corpo, quanto ela baixa o colesterol, por que ela é uma das mais fortes que existem e o que fazer quando ela não dá conta sozinha. Vou te mostrar qual é a sua meta de LDL e por que essa meta mudou esse ano. E no fim, eu vou te mostrar uma coisa que está sendo testada agora, um tratamento de dose única para baixar o teu LDL para sempre. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Pessoal, eu faço atendimento aqui na Clínica Iano e atendo também todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o QR Code de agendamento aqui do lado e o telefone na descrição. O que a rosuvastatina faz de verdade? O teu fígado é uma fábrica de colesterol. E a maior parte do colesterol que circula no teu sangue não vem do prato, ele vem de dentro de você. Isso pega muita gente de surpresa, porque a vida inteira a gente ouviu que o colesterol ele só vem da comida. A comida influencia sim, mas a fábrica interna ela pesa muito mais. Por isso, existe gente que come razoavelmente bem e mesmo assim tem o colesterol lá em cima. Quem aí come direitinho e mesmo assim tem o colesterol alto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A rosuvastatina então entra nessa fábrica e desliga a peça que monta o colesterol. Quando o fígado passa a produzir menos, ele faz uma coisa esperta. Ele sai buscando ali o colesterol que já está rodando no sangue e traz para dentro dele. E é esse puxão que faz o teu LDL cair. E o LDL é o colesterol que entope as artérias. É nele que a gente quer mexer. Porque ela é a estatina mais forte. Estatina não é tudo igual. Existem várias e eles têm forças diferentes entre si. A rosuvastatina ela está no topo. É a mais potente que a medicina tem hoje. Deixa eu te dar uma comparação aqui para ficar claro. Em números redondos, 5 mg da rosuvastatina fazem mais ou menos o que 40 mg da simvastatina faz. É 8 vezes menos comprimido para o mesmo efeito. Por isso que o médico quase sempre começa ali numa dose mais baixa e já resolve muitos casos. E comparando com a atorvastatina, que também é forte, a rosuvastatina ainda leva uma pequena vantagem quando se compara ali miligrama a miligrama. Na dose mais baixa, de 5 mg, ela derruba o LDL em torno de 40%. Na de 10, fica perto de 45%. Nas doses altas, de 20 a 40 mg, a queda chega perto dos 55% do LDL. Pra vocês terem uma ideia do tamanho disso, quem chega no consultório com LDL em 180, sai numa faixa ali de 80, 90, só com a rosuvastatina, sem nenhum outro remédio. É uma queda grande e é uma queda rápida. Quando eu falo rápida, é rápida mesmo. Ela vai baixando o LDL já nos primeiros dias e em 4 semanas o teu colesterol já estabilizou num novo patamar. Por isso, o exame de controle ali costuma ser pedido depois de um mês e meio ali, depois da gente iniciar o tratamento. Quando ela rende menos do que poderia? Agora a parte que quase ninguém te conta. A rosuvastatina tem uma vantagem que as estatinas antigas não têm. Ela fica ativa muito tempo no corpo. A simvastatina precisa ser tomada à noite para render direito, porque ela dura pouco. A rosuvastatina não. Ela pode ser tomada a qualquer hora do dia. Lógico, né? Você só não pode esquecer de tomar. E eu vou ser direto com você. A maior razão para a rosuvastatina parecer fraca não é o remédio, é o frasco ali fechado. Tem paciente que toma ali 3 vezes por semana, esquece no final de semana, para o medicamento quando vai viajar e acha que o remédio não funciona. Ele funciona, só que você tem que tomar ele direitinho. A estatina que mais protege é aquela que você toma todo santo dia. E já que a gente está falando em tomar todo dia, deixa eu derrubar um medo que faz muita gente parar à toa. O genérico, pessoal, da rosuvastatina funciona igual de marca. A substância é a mesma, a dose é a mesma, passa pelo mesmo controle de qualidade. Trocar pelo genérico, então, não enfraquece o tratamento. O que enfraquece o tratamento é você ficar sem tomar. Tem outro detalhe importante. Quando o médico dobra a dose, o colesterol não cai pela metade de novo. Ele cai só mais uns 6, 7%. Por isso, em muitos casos, ao invés da gente aumentar a dose e brigar com o efeito colateral, faz mais sentido somar um segundo remédio. Existe um grupo de pessoas em que a rosuvastatina sozinha quase nunca é suficiente. Quem tem o colesterol alto de origem genética, a chamada hipercolesterolemia familiar. Ela já nasce ali com LDL lá em cima. Esse paciente responde ao remédio, mas dificilmente ele chega ali na meta só com o remédio. E tem uma outra gordura no sangue, a LPA, que é genética, e a estatina praticamente não mexe. Quem tem LPA alta continua com risco aumentado mesmo com LDL controlado. Por isso vale dosar a LPA pelo menos uma vez na vida. É um exame simples e a maioria das pessoas nunca fez. Qual é a sua meta do LDL e por que ela mudou?
Essa é a parte mais importante do vídeo. Tomar rosuvastatina não é sobre abaixar o colesterol ali em geral. É sobre chegar no seu número ideal. E o teu número depende do teu risco. Quem nunca teve problema no coração e tem poucos fatores de risco, pode mirar num LDL ali mais folgado. Quem já teve infarto, AVC, quem tem diabetes, quem já colocou um stent, precisa de um LDL bem mais baixo. E esse ano isso mudou no Brasil. A Sociedade Brasileira de Cardiologia atualizou as diretrizes de colesterol e as metas ficaram mais rígidas. Vou te dar aqui os números e depois você pergunta o teu risco particular aí para o teu médico. Para quem tem risco baixo, o LDL abaixo de 115 ali já tá bom. Risco intermediário, abaixo de 100. Risco alto, abaixo de 70. Risco muito alto, que é quem já teve o evento do coração, é abaixo de 50. E a diretriz criou uma categoria nova, que é o risco extremo. É para quem já teve mais de um evento grave, teve infarto mais de uma vez, ou teve um infarto com AVC. Para esse grupo, a meta agora é abaixo de 40 mg por decilitro. Aí você pega o teu exame, vê o LDL em 133 e pensa ali, e agora? Calma, isso resolve com tranquilidade no consultório. Repara numa coisa aí que muita gente não entende. Duas pessoas ali com o mesmo LDL de 90 podem estar em situações opostas. Para uma, 90 está ótimo. Para outra, que já infartou, 90 é extremamente alto. Então não existe o colesterol bom ali para todo mundo. Existe a tua meta. É em cima dela que a gente decide a dose do medicamento. O que protege de verdade e o que assusta à toa. A rosuvastatina não serve só para baixar o LDL. O que importa é o que acontece dentro da parede da artéria. Quando o LDL fica alto por anos, ele se infiltra ali na parede do vaso e forma as placas de gordura. Essa placa pode romper de repente, formar um coágulo e fechar a artéria. É assim que acontece na maioria dos infartos. Uma placa se arrebenta, oclui a coronária e o paciente infarta. E a estatina age justamente aí. Ele diminui a gordura que continua entrando na placa e acalma a inflamação. É um anti-inflamatório para as artérias. Por isso a placa fica mais firme e menos propensa a romper. Faço questão de dizer, estatina não é só para quem já infartou. Ele também previne o primeiro evento em quem tem risco alto e ainda não teve infarto. Esperar acontecer para começar a tratar é justamente o que a gente quer evitar. Quais são os efeitos colaterais? Agora vamos falar do que assusta aí as pessoas, os efeitos colaterais. E eu vou te dar o tamanho real de cada um, sem esconder nada. A queixa número 1 é dor muscular. E aqui mora uma confusão enorme. Dor no corpo é comum em todo mundo, tomando estatina ou não. Fizeram estudos grandes em que para metade foi dado ali estatina e para outra metade ali foi dado placebo, farinha. Qual que foi o resultado? A dor apareceu quase igual ali nos dois grupos. Boa parte da dor que a gente sente, a gente coloca a culpa na estatina, mas na verdade não é. Lógico, isso não quer dizer que dor muscular de estatina não existe. Existe sim, mas numa parcela menor de pessoas. Se isso acontece com você, largar o remédio ali por conta própria é o pior caminho. Se você tiver dor muscular, fala para o teu médico, porque na maioria das vezes dá para resolver. Troca de estatina, ajusta a dose, muda o horário. Às vezes o médico até pausa o remédio por um tempo e reintroduz para ter certeza se a dor é mesmo do medicamento. Já sobre o fígado, a estatina pode elevar um pouco as enzimas do fígado, quase sempre sem nenhum sintoma e nenhuma consequência. Tanto que hoje a gente nem fica pedindo exame toda hora do fígado aí, como a gente fazia antigamente. Mas atenção aí para você que bebe muita bebida alcoólica, porque o álcool sobrecarrega ainda mais o fígado. Aí as enzimas hepáticas podem subir. Sobre o açúcar, a estatina aumenta de leve a chance de desenvolver diabetes. Isso é fato. Principalmente naquele paciente que já está na beirada, já está acima do peso, com açúcar quase alterado. Mas lógico, a proteção contra o infarto é muito maior do que esse risco. Uma coisa importante, a rosuvastatina ele não pode ser usado na gravidez nem na amamentação. Então mulher na idade fértil que planeja engravidar ou descobriu uma gravidez, tem que conversar com o médico porque o medicamento ele tem que ser suspenso, tá bom? Quando somar outro remédio de colesterol. Tem duas situações em que a rosuvastatina sozinha ela não resolve. A primeira, ela dá efeito colateral demais e a pessoa ela não tolera. A segunda, ela é bem tolerada, mas o LDL ainda não chegou na meta e subir mais a dose ali vai render pouco. Nos dois casos, tem solução. E a combinação então mais comum com a rosuvastatina é com a ezetimiba. A ezetimiba age no intestino bloqueando a absorção do colesterol que vem da comida. Como o caminho então é diferente do da estatina, os dois medicamentos eles se somam. Um comprimido pequeno de ezetimiba junto com a rosuvastatina derruba o LDL uns 20% a mais. Ela é barata, bem tolerada e muitas vezes se resolve sem precisar mexer na dose da estatina. E para quem não tolera a estatina de jeito nenhum, ainda existe o ácido bempedóico. Ele só vira ativo ali dentro do fígado e quase não chega no músculo.
Por isso ele quase não dá dor muscular. E já tem estudos grandes mostrando que ele também reduz eventos do coração. Então, em muitos casos, a gente utiliza a estatina, a ezetimiba e o ácido bempedóico. Isso para o mesmo paciente. Já para aqueles que precisam de muita potência, quem tem aquele colesterol genético ou quem já infartou e não chega na meta, existem ainda os medicamentos injetáveis. Aí a gente tem os inibidores do PCSK9, geralmente usado aí a cada 2 semanas. Esses derrubam o LDL em mais de 50%, 60%, mesmo com você tomando a estatina. E tem a inclisiran, que ele é mais novo, aplicado só 2 vezes por ano, que desliga a produção do colesterol lá na origem. São remédios mais caros, de uso mais específico. Mas é bom você saber que existe e que isso pode mudar a vida de quem precisa de verdade. Eu mesmo, né, pessoal, atendo muitos pacientes aí graves, com colesterol muito alto, e tenho tido muita eficácia no tratamento aí dos meus pacientes, graças a todo esse arsenal terapêutico que a gente tem. Hoje em dia, o que não tem negociação é você olhar para o teu LDL, ver que ele está alto e não fazer nada para baixar. Isso é loucura, pessoal. Isso é papo de guru sem RQE. Isso é charlatanice para chamar a tua atenção. Você não vai ver nenhum médico sério aí dizendo para manter o LDL alto. Então não deixa o teu LDL alto. Combinado? O futuro promissor do tratamento. Agora, deixa eu te contar para onde que a ciência está caminhando. Existe um tratamento sendo testado que trabalha de um jeito totalmente diferente aí de tudo que eu falei até agora. Ela se chama VERVE-102. A ideia é a seguinte: em vez de você tomar ali um comprimido todo dia para a vida inteira, você recebe uma aplicação na veia uma única vez. Essa aplicação edita uma letra ali no seu DNA dentro das células do fígado. Ela desliga então de forma permanente o gene da PCSK9, que é justamente quem atrapalha a retirada do colesterol do sangue. Desligado esse gene, o LDL cai e ele fica baixo. Nos resultados mais recentes, divulgados agora em 2026, uma única dose abaixou o LDL em 62% e o efeito se manteve por mais de um ano. Olha o tamanho disso. Uma aplicação e o colesterol controlado ali, lá para frente, sem tomar comprimido todo dia. Tem gente que já nasce com esse gene meio desligado e tem o coração mais protegido a vida toda. Para quem é de alto risco ou tem o colesterol ruim lá nas alturas, esse tratamento vai ser de grande valia, eu tenho certeza. Mas ele ainda está em pesquisa, não está aprovado, não tem na farmácia e ainda vai passar por estudos maiores antes de chegar para a gente. Mas só o que a gente já tem de medicamento hoje, a única coisa que eu não vou deixar é o LDL do meu paciente mal controlado. Essa é a minha obrigação com os meus pacientes. Colesterol controlado é coração protegido lá na frente. Isso a gente não tem dúvida. Se esse vídeo te ajudou a entender o teu tratamento, deixa o like, manda para aquela pessoa, para aquela família que toma rosuvastatina e ainda tem dúvida. Compartilha aí com seus amigos. Um vídeo aí que você compartilha e a gente ajuda a salvar o mundo. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.